Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trocar uma ideia, conversar um pouco sobre um ponto, um aspecto muito importante da filosofia, que são os chamados problemas filosóficos. Filosofia, além de poder ser estudada a partir do seu aspecto histórico, portanto, estudando, pensando as grandes questões filosóficas que marcaram o período antigo, medieval, renascentista, moderno e contemporâneo, nós também podemos estudar a filosofia a partir do seu viés problemático, a partir do seu viés temático, né? Os diversos problemas, os diversos temas que marcam e marcaram, né, então, a história da filosofia. Em seu desenrolar histórico se destacam os temas, né? Então, com esse encontro, com essa aula de agora, que nós estamos gravando, vamos estudar um pouquinho os grandes problemas filosóficos, esses grandes temas, os grandes problemas que marcam a história da filosofia. São muitos, são vários, e a nossa perspectiva aqui é a perspectiva de tentar apresentar esses problemas, inicialmente discutindo o próprio conceito de problema, apresentando alguma noção conceitual, né, dessa ideia, desse conceito, então, problema, e, na sequência, pensar, então, né, visualizar minimamente quais são os principais problemas que ao longo da história da filosofia se destacaram como problemas fundamentais. Então, vamos seguir esse percurso, ok? Então, compreendendo então a filosofia como produtora de problemas, o conceito de problema e os principais problemas que marcaram então a história da filosofia até aqui. Então, os problemas filosóficos, o tema da nossa aula, o tema do nosso encontro. É importante destacarmos então, desde o começo, que uma das principais importâncias da filosofia está justamente no fato de que a filosofia procura potencializar a nossa capacidade de transformar coisas em problemas. O olhar filosófico diante da realidade é um olhar que capta problemas, que capta profundidades. Não problema no sentido pejorativo que o termo ganhou, né? Então, um problema como uma coisa ruim e a gente, portanto, precisa evitar, mas numa dinâmica diferente, problema como necessidade de compreender o profundo, a profundidade de uma dada realidade, captar a sua extraordinariedade, aquilo que está para além dos fatos cotidianos, que talvez nós não percebemos. Então, problematizar vem muito nessa dinâmica de tentar compreender as coisas com um olhar, um viés um pouco mais crítico. Isso marca, portanto, o espírito filosófico, esse olhar crítico, essa capacidade de transformar coisas em problemas e problemas em conceitos. Então, a filosofia conceitualiza muito a realidade, mas a conceitualização que a filosofia faz da realidade pressupõe um primeiro movimento, que é a capacidade de olhar a realidade, as coisas do mundo, né, e transformar essas coisas em problemas. Antes de chegarmos a importantes respostas, a importantes conceitos, nós temos um grande exercício a fazer, que é o exercício de estabelecer dúvidas, de estabelecer questões e de trabalhá-las com profundidade, de problematizar as perguntas. Nem todas as perguntas são problemas por si mesmos, mas a capacidade, então, de aprofundar nas questões, na realidade, e, então, captar esse entorno, captar o que há de extraordinário nele. Esse esforço resulta, então, numa visão mais crítica da realidade, que pode nos levar à proposição de uma nova visão acerca dessa mesma realidade, uma nova visão acerca do ser humano, e que está até mesmo com um potencial de transformar essa mesma realidade. Então, aí termos que se destacam:
O grande papel da filosofia talvez seja justamente esse, transformar coisas em problemas, os problemas, então, em conceitos, em afirmações teóricas mais elaboradas. Isso pressupõe capacidade de olhar, né, de captar a extraordinariedade na cotidianeidade, no ordinário, uma visão mais crítica da realidade, que pode encaminhar novas visões e transformações do entorno. Então, vale a pena a gente pontuar, né, o que, que se entende por problema. Um problema, então, vamos iniciar tratando do que não é um problema propriamente. Um problema não é uma arrumação de coisas aí para atrapalhar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Segundo o dicionário de filosofia do Nicola Baiano, em geral, pode-se entender um problema como qualquer situação que inclua a possibilidade de uma alternativa, caráter de uma situação que não tem significado único ou que inclui alternativas de qualquer espécie. Então, o problema é, de fato, uma situação desafio, né, que não apresenta um significado único. E isso geralmente causa certo incômodo. Muitas pessoas até preferem respostas únicas, acabadas, né, dogmatizadas sobre determinadas situações e nem problematizam acerca das pretensas verdades que elas, né, reverberam cotidianamente, reproduzem cotidianamente, repetem, né, no dia a dia. Mas um problema ele se apresenta, né, já inicialmente com essa possibilidade de que novas respostas, novas alternativas, novas interpretações para um fato possam surgir. Um problema não se reduz à dúvida nem à pergunta, embora pressuponha um problema, ele se manifesta em geral de maneira dubitativa, indagadora, traz a dúvida, que traz as questões, mas o problema ele se refere muito mais a um estado investigativo do que propriamente às questões. Nem todas as questões pressupõem, de fato, um problema, um dado a ser investigado, né, um fato a ser pensado com tamanha profundidade. Em geral, você perguntar que horas são, isso, né, tem essa dúvida acerca da hora, isso não pressupõe a necessidade de fato de um estado investigativo, né, sobre essa questão. Agora, você transformar a pergunta que horas são na questão o que é o tempo, né, isso já vai pressupor uma investigação, uma questão de aprofundamento que se impõe de fato para o investigador, para os interlocutores aprofundarem, né? E um outro dicionário filosófico ajuda a gente ainda a interpretar, a compreender um pouco melhor essa questão. O problema costuma ter explícita ou implicitamente a forma de uma pergunta, mas nem toda pergunta é necessariamente um problema. A rigor, há muitas perguntas que não são problemas. Então, Ferrater Mora ajuda a gente bem a ilustrar o que nós estávamos dizendo. Então veja aí nesse quadro uma comparação do que pode ser uma questão, uma dúvida, uma pergunta, e como que isso pode se encaminhar para um problema e como que as questões elas se alteram, né? Elas se aprofundam em sentidos e significações quando se trata de um problema. Que horas são? Que dia é hoje? Essas perguntas por si só não são problemas, mas pode, né, se transformar num problema na medida em que nós perguntamos o que é o tempo. A questão, você está louco? Pode nos levar a um problema sobre o que é loucura, o que é o sonho, né, a realidade, a ilusão. Não dá para você ser mais objetivo? Isso pode nos levar, essa pergunta, a um problema sobre o que é subjetividade, o que é objetividade. Aquela pessoa é mentirosa, então, o problema do que é a mentira, do que é a verdade. Você está apaixonado? O que é o amor? O que é o desejo? Qual é a diferença entre amor, desejo, paixão? Se há graus ou não há de amores? Sabe por que gosto de você? Porque você tem caráter. Isso nos leva a um problema sobre o que é valor moral, o que é vontade, o que é liberdade,
o que é a noção de caráter, o que faz uma coisa boa ou má. Isso é um problema da filosofia, é um problema ético. Por que você está triste? Essa pergunta pode nos levar ao problema acerca da felicidade. Achou bonita aquela menina? Problema filosófico também, do ponto de vista estético, né? O que é o belo, o que é o feio. Isso nos ajuda a pensar, então, inicialmente, essa questão acerca do problema, para a gente ver, então, os grandes problemas da filosofia. Vários, então, são os modos de considerar, né? Por consequência, então, o problema. Determinados problemas são problemas mais pessoais, e, portanto, são mais que perguntas, já são problemas pessoais. Outros são problemas, de fato, filosóficos, que vão demandar muitas questões e tal. Então, nós temos problemas que são de cunho subjetivo, né? Quando o que se trata de fazer diante deles é resolvê-los para nós, para o próprio sujeito, mas então subjetivamente. E isso pode ser de fato um problema, isso, né, mas é um problema para um grupo pequeno, para uma pessoa apenas, talvez. Problemas objetivos, quando aquilo de que se trata é um problema em si mesmo, não é um problema só para mim, não é um problema só para o outro, isso é um problema, uma perspectiva que se universaliza. Muitas pessoas passam por esse tipo de problema, portanto, você vai ter um trato filosófico, um trato mais aguçado sobre essa problematização. Nós temos problemas práticos, evidentemente, situações cotidianas, morais, sociais, comportamentais, nos interpelam o tempo todo, exigem de nós, muitas das vezes, um posicionamento, uma decisão, né? Decisões nem sempre fáceis de serem tomadas, porque pressupõem o elenco claro, consciente de critérios para nós fazermos as nossas escolhas, nossas deliberações. Problemas teóricos, né, que costumam então exigir, né, e que fazem o levantamento de situações de base científica, né, filosófica, etimológica, a origem de algo, né, epistemológica, que dá sustentação a uma forma de interpretação, de sistema de conhecimento da realidade. Então, os problemas eles se manifestam de modos variados e a filosofia, de modo geral, trata disso. A própria reflexão filosófica nos permite fazer essas categorizações aqui. De qualquer maneira, um problema é sempre uma questão que vai interpelar a um estado investigativo. Um problema pressupõe a necessidade de compreender uma dada realidade com um maior teor de profundidade. Um problema se manifesta por meio de questões fundamentais diante da realidade. Questões fundamentais essas que não possuem respostas tão rápidas e talvez fáceis de serem encontradas, que vão demandar debate, diálogo, investigação e afins. Então, o levantamento de problemas é uma das realidades, né, fundamentais para a filosofia, uma das suas maiores tarefas. Isso nos remete à realidade profunda, originante, complexa e completa de uma certa coisa. Esse espírito, esse afã problemático ou problematizador, né, ao olhar, ao considerar a realidade. A própria filosofia, portanto, o exercício filosófico, ele pressupõe a etapa da problematização como uma das etapas irrenunciáveis. O pensador, né, brasileiro, o filósofo brasileiro Silvio Galo, quando ele trata, por exemplo, do trabalho da filosofia na perspectiva da educação, por exemplo, no ensino médio, né, na educação básica, ele vai dizer, veja, o exercício filosófico ele passa necessariamente pela necessidade de problematizar, de sensibilizar, né, a sensibilização, de chamar a atenção para um tema que deve ser trabalhado, gerando em nós uma certa empatia, uma afetação, uma aproximação com aquele tema, e já na sequência o problema, né, a etapa do problema, a etapa da problematização, que é transformar então o tema em problema. Pessoal, vamos falar de amor. Então você estabelece o tema, né, que é
uma situação muito próxima a nós, seja no amor voltado à família, aos amigos, a uma relação com uma pessoa. Então, um dado cotidiano estabelece uma afetação, uma aproximação com aquilo, mas vamos problematizar. Porque o que as pessoas entendem em geral por amor? Né? O que os filósofos já refletiram sobre o amor? E o que há de convergência e divergência entre essas visões? E aí você vai vendo o aprofundamento, você vai tendo um olhar sobre várias perspectivas em relação a esse mesmo tema, esse mesmo objeto. Então nós temos uma coisa, né, que é o amor, e nós temos a transformação dessa coisa num problema, suscitando em nós uma investigação, por consequência, né, se for o caso, o desejo de buscar uma solução. Então, investigar, buscar elementos que permitam a solução do problema, de interpretar uma dada coisa, por que há tantas divergências nas compreensões acerca do amor, inclusive nas próprias compreensões filosóficas. Então, a investigação, até se possível for, e isso pode levar menos ou mais tempo, dependendo da profundidade com que se discute, com que se investiga, com o tempo que se dispõe para fazer essa investigação, de aprofundar a problematização, chegar então na conceituação, na recriação dos significados acerca da realidade, que sejam significados consistentes. A filosofia e os seus problemas. As coisas são suscetíveis de pesquisa filosófica. As coisas são passíveis de serem investigadas com maior profundidade. Isso é muito importante de considerarmos, pessoal, porque o mundo está aí, a realidade está aí diante de nós. Cabe a nós o exercício, né, a responsabilidade de pensar esse mundo que nós vivemos, que de alguma maneira estava posto antes de existirmos, mas que nós estamos aqui e que o presente desse mundo, dessa realidade, desse universo, é nosso, toca diretamente a nós. E aquilo que ele virá a ser no futuro, de alguma maneira, é um legado nosso também. Né? Então, a realidade é suscetível de investigação filosófica. E nesse complexo, né, que é a realidade, algumas questões, algumas temáticas, alguns problemas tocam mais diretamente, né, foram mais amplamente discutidos pelos pensadores, né, ao longo da história, pelos filósofos ao longo da história da filosofia. E aí, esses temas que tocaram, né, e que tocam mais proximamente as questões interiores, digamos assim, desses filósofos e pensadores em geral, foram constituindo as principais partes, né, os principais temas, os principais problemas da reflexão filosófica. Então, isso é típico desse espírito, né, investigativo da filosofia, do ser humano em geral, né, que é um ser de questionamento. Nós somos, né, nós existimos, sabe-se lá por quê, mas nós passamos a existir nesse mundo, e nos é imposta uma responsabilidade sobre ele, e aí acaba que, em muitos, né, esse espírito é um espírito profundamente questionador, indagador, que não toma a realidade como óbvia. Então a filosofia, ela mete o dedo mesmo nas coisas, né? Ela questiona mesmo. Aquilo que é dado como óbvio é digno de reconsideração. Por quê? Aquilo que é dado como óbvio, de fato é óbvio, né? Quem transformou isso numa obviedade? Então, a filosofia, ela cutuca, ela questiona. A filosofia incomoda porque questiona o modo de ser de tudo. Por que as coisas são como são? E por que, sendo como são ou estão sendo, por que elas não poderiam ser diferentes? Então a filosofia incomoda porque questiona o modo de ser de tudo. Política, ciência, técnica, arte, ética, economia, cultura. E por isso, né, a partir disso, já dá para visualizarmos grandes temas e grandes problemas da história da filosofia. Não há área em que a filosofia não se meta, não indague, não perturbe. E nesse sentido, a filosofia, ela é também perigosa, ela incomoda. Ela é tida por vezes como subversiva. E de alguma maneira ela é subversiva mesmo. Por quê? Porque ela vira, por vezes, a ordem estabelecida de cabeça para baixo.
ela toca em temas que para muitos são considerados tabus, não deveriam ser tocados, que não deveriam ser mexidos, que já estava posto, né, que já estava definido e que as coisas são assim mesmo. Ela passa por, de fato, por esse processo de subverter ou de questionar aquilo que está posto, né? O verso que já está posto, né? E chama esse verso comum da cotidianidade para uma conversa, né? E que pode, essa conversa pode subverter. Então, é um processo, de fato, de incomodar mesmo. E é até muito comum que muitas pessoas, justamente pelos incômodos que a filosofia gera, tendem a fazer processos assim, discursos, retóricas, que têm a pretensão de enfraquecer a filosofia. Por exemplo, é muito comum você encontrar pessoas que dizem que o filósofo e a filósofa são pessoas que vivem no mundo da lua, que devaneiam demais, ou que pensam muito e agem pouco. Isso tem se tornado muito comum na nossa atualidade, né? Até chegar àquelas ideias, então, de que para que serve filosofia? Então, são processos discursivos que, por si só, manifestam esse espírito filosófico que gera incômodos. As pessoas querem respostas logo, enquanto que para a filosofia o que se trata de modo muito especial é mergulhar nas perguntas. Geralmente as dúvidas incomodam. Estudantes, de modo geral, gostam muito de gabaritos, de respostas prontas, e não de questões, não de reflexões, de aulas que terminam com reticências, aulas que terminam sem terminar, questões que terminam sem respostas. Muitas pessoas têm dificuldade em relação a isso. Isso é importante porque aqui estabelece uma certa distância, uma diferenciação entre a filosofia e as ciências em geral. Porque quem vai procurar muita resposta, né, para muita coisa é mais a ciência do que propriamente a filosofia. A filosofia vai questionar essas respostas. Há inclusive um campo da filosofia, né, um problema da filosofia, inclusive, então, chamado de filosofia da ciência, epistemologia, gnoseologia, que vai questionar os nossos processos de conhecimento, as respostas a que chegamos, os percalços pelos quais passamos, né, para chegar a essas respostas, os percalços e os percursos. A filosofia ela questiona e ela vai gerando então problemas em situações de dada normalidade, ou questionar os pressupostos, então, dessas pretensas normalidades. Isso, por vezes, incomoda. Para uma sociedade que multiplica manuais de autoajuda, de respostas prontas e de poucas lições fáceis para resolver os problemas das pessoas, diante disso, de uma dada realidade assim, né, que não quer pensar, não quer morar nas questões, morar nas perguntas, morar nas reflexões, mas quer soluções rápidas, de fato a filosofia incomoda. E isso foi desde o começo. Acusaram Sócrates de ser um lunático, de ser um excêntrico, um pensador, um cara que vivia na lua, né, e tal, que não tinha nada para contribuir com a sociedade, mas estranhamente, embora ele não tivesse muito para contribuir com aquela sociedade, segundo alguns representantes daquela sociedade, esses mesmos representantes quiseram matar esse louco. Por quê? Já que a filosofia e o filósofo é o pensador que só pensa e que não contribui em nada com a sociedade, né, vive no mundo da lua e tal, por que querer eliminar essa figura? Por que então querer depreciar essa figura? O que Sócrates então oferecia de problema para ser eliminado? Por que por tantas vezes a filosofia, as ciências humanas em geral, história, pedagogia, sociologia, antropologia, geografia, psicologia, por aí vai, por que de modo geral, então, as ciências humanas são tão depreciadas, são por vezes até mesmo perseguidas, se elas são nem são científicas, segundo alguns dizem, né? Esses discursos de depreciação, na verdade, revelam o quanto a filosofia,
né? E de modo geral, então, quando nós dizemos aqui as ciências humanas, que muito mais que pensar naquilo que o ser humano faz, quer pensar esse humano que faz as coisas. Esses discursos de depreciação mostram quanto, de fato, essas áreas do saber humano questionam o modo de ser de tudo e, por isso, incomodam. Porque transformam coisas e cotidianidades em problemas. Vamos, a partir disso, visualizar, então, quais são esses grandes problemas que, dentre vários, né, aqueles que mais se destacaram aqui na história da filosofia. Um primeiro grande problema, e muitos dizem que esse foi o primeiro grande problema que chamou a atenção dos filósofos e que deu, inclusive, origem à filosofia grega, né? Isso é uma questão que vale a pena pensar, um problema, porque dizer que a filosofia nasce na Grécia é problemático, porque nós temos outras matrizes e outras epistemologias que não são só privilégios, né, características só do Ocidente, que segue só a matriz ocidental, branca, né, eurocêntrica. Então isso é um problema também para a gente pensar. É um próprio problema para a própria filosofia, né, que alguns chamam hoje de metafilosofia. Colocar a própria filosofia como um problema para ela mesma, inclusive. Mas então muitos dizem que o primeiro grande problema para a filosofia ocidental grega foi o problema cosmológico, que é o problema que se ocupa da constituição essencial das coisas materiais, da origem, né, do mundo, da origem do universo, do movimento ou das permanências do universo. Qual é o elemento primordial que dá sustentação a tudo? Como pode um universo funcionar de maneira tão ordenada, regido por deuses, como relatados na mitologia grega, por exemplo, são seres tão desordenados, né, enciumados, a busca de uma fundamentação, de uma sustentação natural para a própria natureza. Então, aí vão aparecer pensadores que vão lidar com esse problema cosmológico, como Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, enfim, tantos outros, né? Sobretudo os chamados, então, pré-socráticos. Daí vem, posteriormente, então, a física, né? Por isso que é fácil você encontrar diversos manuais que vão dizer, por exemplo, que os primeiros filósofos eram também físicos e matemáticos. Os grandes filósofos ocidentais sempre trabalharam isso. A admiração, a capacidade de admirar a realidade, é a grande característica do pensador e do filósofo. Admirar não no sentido de achar bonito, mas admirar no sentido de mirar mesmo, de olhar com atenção uma realidade para tentar compreender a sua sustentação, seu fundamento, aquilo que lhe dá sentido, lógica de funcionamento e de desenvolvimento. A admiração, esse olhar atento à realidade é fundamental para conseguir transformar a realidade em problema e, posteriormente, o problema em conceito. O outro problema, que vai surgir no âmago do problema cosmológico, inclusive, vai demarcar muito o embate entre as posturas de Heráclito e de Parmênides na filosofia pré-socrática, por exemplo, é o problema metafísico, que vai se ocupar do fundamento último das coisas em geral, né? O chamado o ser das coisas, que pode ser que nem seja visível materialmente. Tem um pré-socrático, por exemplo, que é o Anaximandro, enquanto Tales dizia que o grande elemento, né, a arqué, o princípio do universo, era a água, Heráclito dizia que era o fogo, outros autores falavam que era a terra, o ar e por aí vai. Leucipo, Demócrito diziam que eram átomos, partículas indivisíveis e tal. Anaximandro dizia que a arqué da physis, né, o elemento primordial do universo, da natureza, era o elemento que ele chamava de apeiron, o indeterminado, o ilimitado. Então são questões que já nos levam, né, a perspectiva, às vezes, do fundamento último das coisas, aquilo que sustenta o nosso universo, a nossa realidade, se confunde com algum elemento dessa própria realidade, ele está em todas as coisas, mas não se confunde com nenhuma, ou uma dessas coisas é exatamente a arqué, né? Enfim, então, e aí você vai adiante, né, na questão do problema de Deus, da origem de tudo,
Então, o problema metafísico é um problema muito marcante na história da filosofia que se desmembra, né, em muitas outras questões, como a teologia filosófica, né, a questão da teodiceia, a ontologia, enfim. É um problema que mexe com muita gente, né, faz parte de muitas pessoas. Então, nós temos também um outro problema, que é o problema antropológico. Muitos autores da filosofia vão dizer que, na verdade, todos os problemas, os grandes problemas filosóficos, eles se encontram neste problema, que é o problema antropológico, que é o problema que se ocupa da natureza humana, das faculdades humanas, enfim, é o problema que se ocupa sobre o que é o homem, sobre o que é o ser humano. E, em última instância, todos esses problemas filosóficos são problemas que existem no interior do ser humano. É o homem, é o ser humano, é a pessoa humana que forja esses problemas, que gera esses problemas. Para muitos autores, se quisermos compreender bem os demais problemas, precisamos nos debruçar sobre o problema antropológico, porque inevitavelmente os outros problemas eles também vão aparecer. E é um problema, é um tema muito bacana, ele é até apaixonante, diria eu, porque com o problema antropológico, o homem não é apenas o ser que investiga a realidade, mas ele é também o objeto a ser investigado. E aqui o ser humano ele é sujeito e objeto, né? Ele não é apenas o sujeito cognoscente, mas ele é também o objeto cognoscível, ele é a coisa a ser pensada e problematizada, e não apenas o sujeito que problematiza coisas. Isso é fundamental nas ciências humanas, nós acenamos isso há pouco, né? Não basta apenas conhecer as coisas que o homem faz ou as coisas que existem no mundo, mas é fundamental conhecer o próprio homem que quer conhecer essas coisas e que produz as coisas. Talvez uma das grandes questões da filosofia, ou mesmo um dos grandes imperativos da filosofia, seja esse, né? O conhece-te a ti mesmo. Um outro problema, o problema ético e o problema axiológico. O problema ético é aquele que se ocupa da origem, da natureza da lei moral, que vai se debruçar a questionar e a pensar os nossos valores morais, né, as nossas moralidades, os códigos de conduta de determinados povos e sociedades, o que, que dá sustentação quando dizemos que uma dada coisa ela é boa, ela é ruim, ela é má, por que ela é má, quais são os critérios que elencamos para inserir ou não inserir uma coisa na nossa vida. Esse problema ético ele é importantíssimo. Existe uma ética universal, existem valores que são de fato universalmente compartilhados pela humanidade. Quais são os critérios que estabelecemos, né, para estabelecer os nossos valores? E aí a questão axiológica, há de fato valores absolutos? Né? Então entram questões de moral, de moralidade, de imoralidade, de amoralidade, de não moralidade, de ética nas nossas relações comerciais, de ética nos negócios, nas interpelações, nas relações trabalhistas. Muita coisa está em jogo. Outros autores costumam, né, alguns autores vão dizer que, na verdade, esse seria, então, o grande problema da filosofia, porque mesmo quando queremos entender o homem, em última instância, nós queremos entender o homem, né, aquele problema antropológico, para alcançarmos uma coisa, para alcançarmos um telos, uma finalidade, que é a finalidade da felicidade. Em última instância, a grande pergunta filosófica não é a pergunta sobre o que é o homem, mas seria então a pergunta como viver para viver bem. Nós temos então também um problema político, que se ocupa da origem, da estrutura do Estado, as formas de poder, do próprio ser humano como ser político, como animal político, como dizia Aristóteles, né, o zoon politikon. Então, diversos tipos de poder, o que está em jogo, visões de ser humano, visões de sociedade, visões de felicidade, envoltos aí às formas de poder, às estruturas de Estado variadas. Então, qual seria a forma ideal de poder, de governo? É a monarquia, é a democracia, é a oligarquia, é a aristocracia, é a tirania, enfim, a perspectiva republicana. Então, são temas bem interessantes para a gente pensar o nosso entorno, o nosso contexto, sempre
nos apresenta a necessidade de reflexões no campo da filosofia política, reflexões filosóficas acerca da situação política. Sobretudo porque muitas pessoas costumam afirmar que elas não gostam de política, que elas não se interessam por política, e política não tem nada a ver com elas, o que é um absoluto equívoco. Mesmo as pessoas que dizem não gostar de política, elas são pessoas políticas, né? E elas são afetadas por decisões políticas que ela sistematicamente deseja ignorar. Uma pessoa não precisa necessariamente entender de política para ser afetada pelas decisões políticas. Mas se ela procurar compreender melhor a natureza do político, da questão política, e ver que ela mesma é um ser político, provavelmente isso vai trazer algumas contribuições para ela pensar o seu entorno e perceber o seu lugar nesse entorno social, sociopolítico. Então, política não se trata apenas aqui de partidarismo. O homem, o ser humano, não é um ser político só quando ele exerce o seu poder de voto. O homem ele é um ser político. Uma relação que se estabelece numa sala de aula é uma relação política. A relação estabelecida entre o namorado e a namorada é uma relação política. Você tem pressuposto ali valores éticos, você tem pressuposto ali contratos, digamos assim, né, de relação, contratos de exclusividade ou não, entre um e outro na relação. A relação política, a politicidade, a sociabilidade é um dado antropológico, é um dado humano e que não se resume apenas nas estruturas de poder ou nas reflexões ou nas perspectivas ideológico-partidárias. A política é uma realidade, muito mais que um assunto, é uma realidade que nos toca diretamente. Nós somos seres políticos, vivemos politicamente o tempo todo. Então, essa é uma questão importante para nós considerarmos. Temos também um problema histórico, que vai se ocupar dos fundamentos, das teorias históricas, né, do desenrolar da história. Então você tem diversas noções de história, compreensões cíclicas da história, compreensões teleológicas da história, compreensões escatológicas da história. Até na filosofia tem uma questão muito interessante, porque nós temos um grande campo da filosofia, que é a história da filosofia, porque a filosofia, como coisa humana, ela é histórica, né? Ela pressupõe uma historicidade, um fazimento constante, então você tem uma história da filosofia, mas nós temos também uma filosofia da história, nós temos também uma reflexão filosófica sobre a própria noção do que é história, né? Então isso é importante da gente considerar. Temos também um problema gnosiológico, um problema epistemológico, que vai se ocupar do conhecimento, as fontes, os limites do saber humano. Então, nós temos, por exemplo, a ciência que estrutura inúmeras teorias da realidade, inúmeras compreensões, e é preciso considerá-las. Nós temos, inclusive, pessoas que assumem a ciência como um mito, contraditoriamente. Como se tudo aquilo que a ciência falasse fosse verdade inquestionável. É importante considerar porque a ciência ela é também uma criação do homem. Então nós precisamos compreender quais são as pretensas validades desses conhecimentos elaborados pela ciência, né, o que a sustenta, quais são os seus métodos. E isso é um problema, de fato, para a gente pensar, porque muitas pessoas querem silenciar, dar um verdadeiro fecha-boca, um verdadeiro cala-boca a outros que pensam diferente delas, simplesmente utilizando essa frase. Não, o que eu estou te dizendo é comprovado cientificamente. Tipo assim, não me questione, cale a boca. Né? E aí nós acabamos transformando a ciência num mito. A gente acaba transformando a ciência que pressupõe justamente o questionamento, o colocar à prova as suas conclusões, nós transformamos a ciência numa coisa que não deveria ser posta à prova, que não deveria ser questionada. E isso é uma contradição. Que está, de fato, na própria base da ciência como coisa diferente do mito e dos dogmas, o questionamento, o colocar à prova. Um outro problema interessante da filosofia é o problema linguístico, que se ocupa da origem, das funções, das relações da linguagem com o pensamento. Eu estou aqui agora gravando essa aula, estou aqui partilhando com você algumas coisas. Entre aquilo que eu falo e aquilo que eu penso, há certas correspondências,
mas nem sempre. Nem tudo que eu estou falando está tudo projetado primeiramente em forma de pensamento na minha cabeça. Então, algumas das coisas que eu falo gera ideias, gera pensamentos. Então, há uma relação entre linguagem e pensamento que é muito complexa. A própria linguagem forja o pensamento forja a linguagem. Quantas vezes nós nos vemos em situações em que aquilo que pensamos nós não conseguimos transmitir linguisticamente da maneira como desejávamos, seja, né, pela escrita, pela linguagem corporal, dos gestos, a linguagem falada. Não importa, né, as múltiplas expressões da linguagem, mas o ser humano ele é um animal linguístico. Essa é uma definição interessantíssima do Aristóteles, inclusive, na sua obra Política. Quando ele nos vê como ser político, ele nos vê também como ser comunicativo, como ser sociável, como ser de linguagem. Enquanto os demais animais produzem foné, produzem ruídos, produzem sons, o ser humano produz logos. Ele produz ruídos que têm sentidos e significados elaborados e reelaborados e aprofundados, sofisticados e por aí vai. São questões, por exemplo, que nos levam até, né, questões de linguagem hoje, nós chamamos isso de filosofia da linguagem, os lugares de fala, as terminologias, línguas que são ricas, línguas que não são consideradas tão ricas assim, será que não são mesmo? Então são questões a se pensar. Como que nas nossas linguagens, às vezes, são reverberadas ideias, visões de mundo, que às vezes nem mesmo nós temos consciência. O filósofo Montaigne, no século XVI, ele falava: eu não tenho garantia que a pessoa que está me ouvindo, ela está realmente entendendo o A do A que eu digo. E nem mesmo eu tenho garantia que o A que eu digo hoje eu vou entender esse mesmo A amanhã ou depois. Quem passa por processos de escrita, de reflexão, por vezes a nossa própria linguagem é enigmática para nós mesmos. Enfim, são muitas questões, o problema linguístico é muito bacana de pensar, de refletir. O problema lógico, que é aquele problema que se ocupa da questão da exatidão, da verdade, da falsidade, do raciocínio, como se estrutura o pensamento, a complexidade do pensamento humano, inferências, lógicas, ideias, né, que fazem sentido, juízos, como que elaboramos nossos juízos, nossos argumentos e afim. O problema educacional, que se ocupa da formação do ser humano. Muito se diz que a educação é a grande saída para um povo, para uma sociedade. Se você quer ver um país prosperando, invista em educação. Mas é preciso questionar em qual tipo de educação que vai investir, em qual processo formativo. Nós vemos projetos de educação, por exemplo, que relegam ciências humanas, igual nós dizemos há pouco, a segundo, terceiro, quarto plano, vistas como desnecessárias, vistas como não científicas, vistas como áreas que não contribuem, não têm que contribuir para a sociedade. Então é preciso pensar que a própria educação ela é uma realidade a ser problematizada, que ela não é neutra, ela não é um bem a que se confiar por si mesmo. A educação também precisa ser objeto de dúvida. Você já parou para pensar que por detrás dos mais variados projetos pedagógicos há projetos políticos, há projetos de sociedade, há concepções de ser humano? Os projetos são geralmente chamados de projetos político-pedagógicos. É fundamental pensar isso, porque há visões de ser humano latentes nesses projetos. O problema educacional é um problema muito urgente, e nos nossos cursos de graduação precisamos pensar isso mais seriamente, né, porque está em jogo toda uma concepção de humanidade, sociedade, nos projetos pedagógicos de curso. Então, é importante considerar isso. O outro problema é o problema estético, que vai se ocupar da questão do belo, da natureza, da função da arte, né, da natureza e da função da arte. Juízos de gosto. Muita gente fala, por exemplo, que gosto não se discute. E nós temos um campo específico da filosofia que vai discutir justamente o gosto. A ideia de feio, de belo, a própria dimensão política da arte, as reflexões, as concepções que estão ali, que querem ser veiculadas. Então, o ser humano ele é um ser estético.
sentimento, a fruição, enfim, a esteticidade é também a perspectiva válida de interpretação e de conhecimento de mundo, segundo muitos autores. Problema religioso, como não, né? É o problema que vai se ocupar da experiência religiosa, espiritual que o homem faz, que algumas pessoas fazem, suas visões acerca do sagrado. Ainda que, por exemplo, nem todas as pessoas têm experiências com Deus, de alguma maneira todos nós temos experiências de Deus. Ou seja, experiências de certas teologias, de certas interpretações, o quanto a questão religiosa influiu e influi, né, ao longo da história da humanidade. Essa ideia de sagrado, né, de vida após a morte. Tem um pensador, se eu não me engano é Luiz Veríssimo, ele vai dizer assim: o homem é o único animal que sabe que vai morrer, mas pensa que é eterno. Então o problema da eternidade está muito ligado à nossa capacidade de ter consciência da não eternidade. A consciência que temos da finitude da existência humana. Nós cogitamos a eternidade porque primeiro temos consciência do fim. E temos também o problema filosófico, né, que é o problema que nós chamamos então de filosofia do direito. É um campo da filosofia que vai se ocupar acerca da questão das leis, da justiça, do direito, considerando é, determinadas normas jurídicas em confronto com determinadas normas morais de um povo. Quantas vezes isso dá embate, né? Legalização de determinadas coisas que leva determinados grupos a se sentirem afrontados moralmente, antropologicamente, a judicialização da política, a relação entre os poderes políticos, né? As condições básicas e também as variáveis da sustentação de uma dada lei, de uma determinada regra, de uma determinada norma. Muitas pessoas gostam de dizer, por exemplo, que lei não se discute. Lei não foi feita para ser discutida, foi feita para ser obedecida. Será? Né? Afinal de contas, a lei ela reverbera e mesmo endossa, afirma valores comportamentais, práticas, né, ou mesmo a praxis, né, as ações refletidas de um dado povo. Portanto, se uma determinada lei ela não corresponde a essa pretensa dignidade humana que determinadas culturas e povos estabelecem para si, geralmente uma lei, então, que se põe como contrária a determinadas normas morais, ela vai ser considerada uma lei injusta, ainda que seja legalmente posta, ela vai ser considerada imoral. Então são questões muito melindrosas que o problema da né, filosófico, a filosofia do direito ajuda a pensar. Bertolt Brecht. Nós os pedimos com insistência. Não digam nunca isto é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina confusão, em que corre o sangue, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca isto é natural, para que nada possa ser imutável. As nossas pretensas verdades ou verdades humanas que foram naturalizadas, e geralmente as coisas que são naturalizadas para muitas pessoas não devem ser questionadas. Se coisas naturalizadas não são questionadas, não naturalize as coisas para que eu e você possamos questioná-las. Silvio Galo, se a filosofia é um sentimento de ignorância, é porque nela é fundamental a experiência do problema. Não se produz filosofia sem um problema, o que nos leva a afirmar que o problema é o motor da experiência filosófica e do pensamento. A problematização, a indagação, a dúvida nos encaminha para as respostas. Quem quer chegar depressa demais nas respostas desconsidera o caminho para elas, que é justamente o caminho da dúvida e da problematização. E aí o que o autor da frente, aqui a citação posterior, vai nos ajudar ainda a aprofundar, então. A filosofia não deveria ser sair de dúvidas, mas, ao contrário, entrar nas dúvidas. Então, sem pressa para chegar nas respostas, o mergulho nas questões, a capacidade de problematizar. Inclusive, nessa reflexão, nessa aula que nós
estamos agora concluindo, quantas questões, quantas afirmativas precisam ser problematizadas. Desenvolva em você a sua postura crítica. A filosofia não é um longo rio tranquilo em que cada um pode pescar sua verdade. É um mar no qual 1000 ondas se defrontam, em que 1000 correntes se opõem, se encontram, às vezes se misturam, se separam, voltam a se encontrar, opõem-se de novo, e cada um navega como pode nesse mar. Mas a filosofia, ela é um campo de embates, tanto que os próprios filósofos discordam em muitas questões. Muitas pessoas utilizam, inclusive, essa discordância que há entre os filósofos como elemento para depreciar a filosofia, e é aí que o sujeito se engana. Esse embate de teorias justifica justamente aquilo que marca muito o espírito da filosofia, que é a problematização. Há muito o que problematizar. Diante de tantas verdades e de um contexto também de pós-verdades, a postura do questionamento, da problematização, ainda se apresenta como uma postura de lucidez, para não perdermos a consciência, né, da realidade e não sermos apenas reprodutores dessa realidade, mas também transformadores, questionadores do que se apresenta, do que se impõe diante dos nossos olhos. Então, aí as referências que utilizamos para essa aula, para esse encontro, conforme citados aí ao longo do nosso slide para essa aula, que tem então cunho privado e finalidade exclusivamente acadêmica. Obrigado, bons estudos, um grande abraço, até a próxima.